Mais um resultado positivo do Ceará na Sul-Americana. E eu tinha comentado na rádio, né, na transmissão da rádio hoje, que tinha 3 coisas que o Ceará precisava fazer. Aliás, não era bem o Ceará, né? Assim, quem precisava mais ter isso era Marquinhos Santos, porque é o mais pressionado assim hoje do Ceará. Então, 3 coisas que o Dunga, ex-treinador da seleção brasileira, falava muito na primeira passagem dele pela seleção. Ele dizia que o Brasil ele tinha que fazer 3 coisas a cada vez que jogava. O Brasil tinha que vencer a partida. A segunda coisa, o Brasil tinha que golear fazendo essa partida. E a terceira, tinha que jogar bem. Então, o Ceará hoje, para mim, ele tinha 3 missões: garantir a classificação, o segundo ponto, vencer a partida, e o terceiro ponto, jogando bem. Porque depois do resultado, né, que aconteceu na semana passada, vencendo da maneira que foi, até porque só o Ceará foi a quinta equipe brasileira que conseguiu vencer jogando lá na Bolívia. Então, assim, o cenário para o jogo da volta era um cenário bem tranquilo. E na escalação inicial que o Marquinhos Santos colocou, Lucas, assim, eu até achei que ele. Eu entendi porque assim, o Marquinhos precisava de uma atuação boa, confiável da equipe. Então ele colocou assim, força máxima. Então voltava o Vina, o Medoça aparecendo depois de um bom tempo de fora, o Lima também fazendo parte da equipe, jogando como terceiro homem, Richardson e Richard jogando ali de volantes. Voltava de novo a dupla de zaga titular, Luiz Otávio e Messias. E, obviamente, o novo titular, né, que o Marquinhos estabeleceu, o Zé Roberto, ali naquela função. Muita gente até imaginava que o Kleber, ou até mesmo o próprio Vina, poderia exercer essa função no jogo de hoje. Mas do time que entrou em campo, eu já acho, é um palpite meu, que vai ser o time base dele para os próximos jogos. Ou seja, para o jogo contra o Fluminense, para o jogo do Clássico daqui a uma semana pela Copa do Brasil, acho que vai ser esse time que ele vai nortear. Se tiver alguma alteração, uma, no máximo 2, mas acho que esse deve ser o time hoje titular que o Ceará deve adotar com o Marquinhos Santos. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, na partida de hoje, o Ceará já não fez aquela formação do 4-3-3. Já era o Vina como meia, algo que já não acontecia há muito tempo e nem com o próprio Marquinhos. Então deu para ver que o Lima jogou mais aberto, deu para ver que era 2 volantes, deu para ver o Mendonça na esquerda, deu para ver o Vina mais centralizado. Embora, né, o Ceará com muita movimentação, tipo o Lima se movimentando, o Nino passando pela direita como ponta, o próprio Vina pegando a bola nos volantes. Então era o Ceará que já estava mais acostumado do período do Thiago Nunes, da época até mesmo do Guto Ferreira. Então, na ideia de jogo, me parece que o tal dedo que o Marquinhos iria colocar, eu acho que a intenção dele sempre foi fazer essa formação. Até porque é uma formação que o Marquinhos Santos já se deu melhor, enfim, de uma maneira geral, por onde passou. É uma formação que ele tem mais confiança. E desde o começo da partida, aliás, com 1 minuto de jogo, já ficou claro que o Ceará, assim, dificilmente correria riscos nesse jogo, porque quase o goleiro do The Strongest comete uma pichotada daquelas, uma bola que vem na mão dele, ele solta a bola, quica em cima da linha e ele quase colocou para dentro. O jogador do Ceará até pediram, mas nos primeiros minutos o Ceará, que estava com muito ímpeto, tinha muito ímpeto, mas às vezes faltava um pouco mais de calma na hora da jogada de ataque. Então, viu o Ceará às vezes chutando de fora da área, o Vina chutava em cima da marcação na hora de trabalhar, ou dava um passe mais acelerado. Então o Ceará começou com muita intensidade para tentar logo fazer o primeiro gol, mas faltava um pouco mais de serenidade ali na última bola, numa conclusão, alguma jogada um pouco mais pensada, algo que o Ceará estava, às vezes, até meio propenso sempre a jogar pelo lado para tentar fazer uma bola na área, mas ao longo do jogo isso foi desenvolvendo. Curiosamente, o Vina, por exemplo, na segunda bola que ele tenta, ele carimba de novo um jogador do The Strongest e a bola cai no pé do Richardson. E o Léo há de lembrar, eu acho que eu falei aqui uns 3 jogos atrás, mais ou menos, eu tinha falado, o Ceará precisa de volantes que chutem mais de média distância. O Ceará não tem nenhum volante com essa característica. Geralmente é o Vina, é o Lima que tenta. E aí o Richardson, assim, foi muito feliz na finalização, belíssimo gol. Né? Acho que até o goleiro, por um momento, imaginava que talvez ele não fosse chutar, porque quando ele foi, a bola já tinha passado. E um belo gol do Richardson. E depois daquele gol, Lucas, aí ficou um jogo muito tranquilo para o Ceará. O Ceará teve, depois do gol, né, praticamente 1 ou 2 minutos depois, já sai o segundo, que foi exatamente uma belíssima jogada do Ceará
e que primeiro tem a recuperação de bola, uma marcação alta do Ceará, que a bola cai no pé do Medoça, o Medoça aciona o Zé Roberto, que escora para a infiltração do Vitor Luiz de biquinho fazer o 2-0. No meio da comemoração, passa também 2 minutos, já está saindo o terceiro gol, uma jogada pelo lado direito, em que o Medoça complementa para o gol, mas estava impedido, ou seja, bastou sair o primeiro gol, aí realmente a coisa deslanchou. Então a partida se tornou muito mais tranquila, o 2-0, deu para ver que o Ceará estava muito mais à vontade, porém, e aí é o primeiro ponto que eu vou destacar, que foi, aliás, foi a única coisa que eu não gostei do Ceará durante a partida. A bola defensiva do Ceará ainda não tá legal. O The Strongest teve 7 escanteios contra 0, né, do Ceará só no primeiro tempo. E desses 7 escanteios, eu senti que o Ceará não estava muito atento. Teve bola passando ali, jogadores desatentos. A bola parada defensiva do Ceará, né, o sistema defensivo, eu acho que tá bobeando demais. Foi assim que tomou o gol contra o The Strongest na semana passada. Tomou um gol também de maneira muito boba contra a equipe do Inter. E, de uma certa maneira, eu acho que é um ponto onde precisa ser corrigido. Porque, obviamente, quando tiver adversários de mais qualidade, essa bola parada defensiva, se a defesa não consegue afastar, pode gerar um problema mais à frente. Mas foi o único ponto que eu achei que o Ceará deu um certo mole, assim, sabe? Cochilando demais, mal posicionado. Tinha hora que tinha uma sequência de escanteios e o Ceará não conseguia, sabe, desafogar. Mas, no geral, foi se tornando uma partida tranquila. Até no primeiro tempo, o Ceará poderia ter feito até mais gols, teve outras possibilidades. Quando volta para o intervalo, eu até achei que o Marquinhos já faria alguma substituição, já pensando no jogo do Fluminense, ele não fez, manteve a equipe e aí o jogo foi passando, foi passando, foi passando. O Ceará até fez o terceiro gol, curiosamente com o Lima fazendo um gol de cabeça, uma falta batida pelo Vitor Luiz, né, que o goleiro toca nela, vai no travessão, e aí depois o Lima faz o 3-0. Mas aí depois foi um festival, né, mérito para o goleiro do The Strongest, embora não tão bom assim, mas ele conseguiu, por exemplo, evitar um gol claríssimo ali do Medoça, uma bola que bate nele, a bola passa ali rente à trave. Teve outras possibilidades, um próprio chute na trave do Medoça também, que eu acho, depois que o Marquinhos fez as trocas, ali as 3 primeiras, eu até já teria sacado, sabe? O Vina, o Medoça, mas acredito, e é palpite meu, não sei o que de fato, por qual motivo continuou ou não, mas eu acho que Medoça e Vina continuaram, até primeiro ponto, os dois são muito fominhas, assim, para jogar, né? Querem jogar sempre. E eu acho que também porque nenhum tinha feito gol. Então, eu acho que eles continuaram mais tempo em campo para ver se conseguia marcar gols. O Mendonça ficou mais próximo de balançar as redes, mas acabou não fazendo. Mas o jogo ficou muito, mesmo assim, muito tranquilo para o Ceará. A classificação já estava encaminhada, a situação estava praticamente resolvida. E nos minutos finais, ali, colocando Yuri Castilho, colocando Sobral, basicamente só para dar alguns minutos, mas foi uma partida incontestável. O Ceará foi senhor das ações, fez o que tinha que fazer, como eu estava citando, 8 vitórias, 100% na competição. Se a gente pegar toda as competições de Conmebol, só o Palmeiras está nessa mesma balada, né? Claro, Libertadores e Sul-Americano são 2 campeonatos bem diferentes, mas, queira ou não, o Ceará está sabendo fazer, está sabendo ser mesmo favorito, ele vai lá e consegue fazer. Então, na partida de hoje, soberano e classificando de maneira histórica também, como eu estava citando para você, a terceira equipe nordestina a chegar numas quartas de final de Libertadores, Lucas. Isso aí, Léo. Queria te ouvir como é que você viu esse resultado, né? Você estava... Minhoca fez o jogo da rádio, você estava no estádio, na torcida. Queria a tua visão de como é que você viu a construção desse 3-0, como já pontuei ali na frente. Um jogo que o Ceará chegou tranquilo e que fez ali o seu dever de casa muito bem feito, por sinal. Lucas, Minhoca, eu coincidentemente, quando eu saí do estádio, eu estava ouvindo o final do comentário do Minhoca na rádio e foi exatamente a mesma visão que eu tive do jogo estando no estádio, né? Às vezes você tem uma visão um pouco diferente, você consegue ver a movimentação com mais amplitude e eu queria trazer para a análise de hoje a análise dos últimos jogos, assim, porque eu acho que é uma continuidade da mesma análise que a gente faz, a projeção que a gente faz do trabalho do Marquinhos Santos. E a gente analisava na última partida que o Marquinhos Santos ele vai ter ele teria 3 jogos que ele seria analisado de formas completamente diferentes pelo contexto de cada um. O jogo de hoje ele seria analisado por ser uma partida histórica, mas ao mesmo tempo qualquer atuação ou resultado
positivo, que era lógica, né, que ocorresse isso, pela fragilidade do adversário, pelo resultado já conquistado na condição mais adversa, que era a altitude, a gente imaginava que o Ceará hoje teria um pouco mais de facilidade, o clima do estádio, e ele teria um ponto a seu favor por ser um jogo histórico. Então, eu acho que sempre na cabeça do torcedor, na análise, o fato de ser uma vitória num jogo histórico, ela tem um certo peso, apesar da fragilidade do adversário ser considerada também. O que enfraquece um pouco o respiro que ele teria em uma vitória de classificação para a quarta de final do Sul-Americano. Mas, analisando também o trabalho do Marquinhos Santos, a gente viu hoje realmente o dedo que ele falava que ia colocar no time, e o time mostrou uma certa evolução, tímida e relativizada também pela fragilidade do adversário, como eu já disse, mas uma evolução tímida, mas uma evolução assim, inegável, evolução, em especial na entrega dos jogadores. Assim, desde o começo do jogo, você percebia que o time ainda tentava se ajustar em campo, e era um problema que a gente sempre mencionava nas lives, assim, que era como se as peças do tabuleiro do Marquinhos Santos estivessem tudo bagunçado. Ele usa muita prancheta, e aí eu falei assim, ele tá desenhando uma coisa na prancheta que os caras não estão entendendo nada, porque assim, o time não tem aproximação, o time não tem movimentação, o time conduz a bola sempre demais no pé. Assim, todo mundo guarda muito posição no time do Marquinhos Santos, assim, todo mundo fica muito parado e não se desmarca, não dá espaço, não dá opção de passe. Então o Ceará fica com um jogo muito truncado, porque assim, ou o jogador fica sem opção, ou o jogador conduz demais a bola para dar o passe. Assim. Não é aquele jogo de movimentação que tinha com o Thiago Nunes, com o próprio Dorival. E hoje o Ceará começou com a mesma característica de jogo, assim, um jogo mais truncado, um jogo mais pegado. Porém, hoje você percebia mais os jogadores mais atentos, os jogadores mais em cima do lance, os jogadores mais pegando. E eu acho que isso é muito devido à importância do jogo, a atmosfera que foi criada no estádio, mas sem dúvida nenhuma não tem como trazer isso, não tem como deixar de trazer isso para a análise do trabalho do Marquinhos Santos. Assim, hoje você já viu um time mais organizado, e essa modificação dele, trazer o Vina para o meio, abrir a mão dos 3 volantes, era uma coisa que inclusive se cobrava que o Dorival fizesse em alguns jogos. O Dorival chegava por vezes a insistir no esquema de 3 volantes, inclusive em jogos onde o Ceará em casa tinha mais condição que o adversário para ganhar. Então, assim, a torcida pedia muito que ele abrisse mão de um volante para ter o Vina ali como meia e ter mais peças ali no ataque, ocupar mais o espaço do campo ofensivo. E parece que essa é realmente, como o Minhoca mencionou, o desenho tático que mais agrada ao Marquinhos, assim, que ele já usava isso no América Mineiro. O Juventude tinha menos peças, mas ele, quando tinha oportunidade, usava. Então, ele tem muito a ganhar, assim, a gente tem que lembrar que foi a primeira vez que ele teve o time titular do Ceará em campo. Então, você ter o Vina, você ter o Lima, você ter o Luiz Otávio, você ter o João Ricardo à disposição, você ter o Richard à disposição, é um ganho técnico absurdo, assim, você ter o Vina jogando já é um ganho técnico absurdo. Você ter o Vina jogando na posição onde ele mais rende, que não vinha acontecendo isso, é um ganho técnico ainda mais absurdo. Assim, hoje o Vina fez uma partida do Vina meia regular. Só que a partida do Vina meia regular, ela ajuda demais o time a fazer a bola girar, a achar os espaços. Hoje o Vina, como meia, ele fez uma partida mediana, dentro do parâmetro Vina jogando de meia. Mas é impressionante como ele acha o espaço, como ele vira a bola, como ele jogando atrás, ele enxerga o jogo. O passe para o gol, o passe que gerou a jogada para o gol do Vitor Luiz, o Mendonça tomou a bola, soltou para o Vina, e o Mendonça partiu. O Vina deu uma bola esticada, assim, fatiada, aquela bola que achou o Mendonça com velocidade. O Mendonça ali jogou para o Zé Roberto. Então, assim, o Vina acha esse espaço. E por várias vezes ele achava esse espaço com inversão de bola. Dificilmente ele jogando de meia erra passes longos. E ele geralmente, quando tá jogando ali improvisado de 9, ali, ele fica muito preso na marcação. Então ele não consegue ter a mesma dinâmica que ele tem quando ele tem campo para olhar. É um jogador inteligente, é um jogador que lê taticamente o jogo. Então, assim, a tendência do Marquinhos ver o jogo do time dele fluir, tendo o Vina jogando de meia, é muito grande. Assim, o ganho de você ter um Vina
regular jogando de meia é muito grande para o Marquinhos. E eu acho que isso, inclusive, foi um fator que melhorou, dá uma impressão que o time melhorou mais do que realmente ele melhorou. Eu acho que tem menos dedo do Marquinhos Santos do que propriamente ajustes básicos de posição de peças importantes. Mas, sendo bem justo, não tem como você desconsiderar o mérito do treinador, mas ainda eu continuo muito receoso, assim, não vejo um Ceará em uma evolução que seja promissora, que me permita enxergar um Ceará daqui a um mês contra o São Paulo evoluindo taticamente a ponto de chegar forte para esse confronto, como foi como um confronto sob o comando do Dorival no Morumbi, o 2-2, assim, o Ceará levou o gol e chegou forte, não se desarranjou no jogo, manteve a pegada ali, conseguiu um empate. Assim, eu não vejo o Ceará aumentando consideravelmente seu poder de competitividade sob o comando do Marquinhos Santos. Isso não significa que ele tem que ser demitido, porque acho que nem existe contexto para isso. Com exceção de levar uma goleada no Fluminense, uma goleada do rival na Copa do Brasil, eu acho que não existe contexto para essa demissão. Eu acho que o Marquinhos Santos continua sob questionamento, mas ele sobreviveu ao primeiro teste. Assim. Ele não fez um 1-0 hoje, ele não fez um 2-1, um jogo sufocado. Não, ele fez um jogo onde o time se impôs, onde o time se mostrou um pouco mais reorganizado taticamente, e cumpriu uma obrigação dentro de uma classificação que é histórica para o clube. Isso não tem como tirar o peso disso, assim, a importância disso para o clube e para a torcida. Mas, assim, eu acho que o ganho em termos de confiança, de estabilidade para o Marquinhos Santos foi muito pequeno. Foi muito pequeno. Eu acho tão pequeno quanto a evolução que foi demonstrada. Acho que foi proporcional, assim, diretamente proporcional à evolução em campo mostrada. Mas o time fez uma boa partida. Eu acho que eu estou muito na linha do Minhoca aí. O time fez o que devia fazer. Tanto que eu tive uma extrema dificuldade de apontar 3 destaques positivos, porque, para mim, só 2 jogadores tiveram realmente acima dos outros, assim, a ponto de dizer, esses estavam acima. Os demais, eu acho que todos tiveram seus momentos de um rendimento maior. O Vina, o Mendonça teve seus momentos. O João Ricardo foi testado algumas vezes, justamente por essa fragilidade na bola aérea defensiva que foi apontada pelo Minhoca. E o ponto forte do The Strongest, né? Eles trabalham muito bem a bola aérea ofensiva e muito mal a bola aérea defensiva. E o Ceará até nem explorou tanto isso. Mas não foi de hoje, né? O Ceará já deu sinais contra o Inter. Assim. Não é que a equipe do The Strongest trabalha muito bem essa bola aérea ofensiva e por isso o Ceará sofreu nesses 2 jogos. Não, ele sofreu também contra o Inter. Então é um problema que está sendo crônico sob o comando do Marquinhos Santos. E é uma questão de treinamento, de posicionamento, de estudo, de repetição. E não acredito que seja um problema que precise se estender e que seja difícil de sanar. Eu acho que é até bem simples. Agora precisa ser observado, precisa ser cuidado, porque não só o gol do Inter saiu em uma falha, na minha opinião, mais do goleiro, mas na sequência quase saiu de novo. Então hoje o Ceará tomou susto na bola aérea defensiva. Na Bolívia levou gol de bola aérea ofensiva. Então são pontos que o Marquinhos precisa aprimorar urgentemente, e precisa reagir no Brasileirão. Eu acho que hoje foi uma celebração, na verdade, no Castelão. O Castelão estava lindíssimo. A torcida foi naquele clima de cantar, e eu estava no estádio e eu brincava muito, assim, eu falei, cara, parece que foi sincronizado no timing perfeito para a festa não parar, assim. Subiram os papéis do mosaico, na sequência saiu o primeiro gol, então, assim, a festa da estética do mosaico virou uma festa de mais grito, e quando baixou o mosaico, automaticamente saiu o segundo gol, e naquela sequência, a comemoração do segundo gol, os cantos começaram e saiu o terceiro gol que foi anulado. Então, assim, a comemoração teve um timing, assim, parece que o jogo hoje ajudou, assim, parece que estava ensaiado hoje. Eu acho que foi um momento especial para a torcida
aproveitar. Eu acho que para a torcida se permitir, eu falei muito sobre isso essa semana, a torcida do Ceará não está se permitindo ser feliz, assim. Ela está sempre buscando momentos de onde ela precisa desabafar, onde ela precisa até se alienar um pouco. Termina um jogo contra como esse, uma classificação histórica, vai comemorar. Eu acho que não é momento de analisar, de buscar muito detalhe, de pensar muito na frente. Não, acho que hoje é para curtir. Agora, amanhã, rapidamente, para o elenco vira a chave, porque a gente tem um problema para resolver, que é Brasileirão. Assim, e eu também não vejo, eu acho que a situação do Ceará, ela não está mais, o ambiente não é mais de pressão, porque a torcida conseguia ver sempre o Ceará sendo um time que perde pouco. Assim, o Ceará é um time que perde pouco. Até o Minhoca destacou no Raiz, né? Que é um time que perdeu 3 vezes, é um time que está na sequência de 11 jogos sem perder, mas ao mesmo tempo não ganha. Então, assim, quando o time perde pouco, compete demais, é um time que está muito mais próximo de um ajuste para começar a vencer do que de desandar e começar a perder, assim, porque mesmo não desempenhando bom papel, o time consegue vencer, ou consegue competir, ter um empate ali. Então, essa chave precisa ser virada logo, porque vira uma coisa chata. E o que realmente pode ter o poder de mudar a situação do Marquinhos Santos no Ceará e de trazer a torcida para mais perto do treinador. Hoje, inclusive, no anúncio da escalação, quando citaram o nome do Marquinhos Santos, ele foi vaiado. Assim. Foi vaiado na escalação, no anúncio do nome dele. Então, efetivamente, para a desconfiança sair, parar de pairar sobre o Marquinhos Santos, ele precisa fazer uma coisa muito difícil, que é eliminar o rival no Copa do Brasil. Eu acho que é o grande poder de virada do Marquinhos Santos a esse jogo, e é um jogo onde eu respeito muito o Clássico Rei. Eu respeito muito o Clássico Rei, mas eu não mudo a minha leitura que eu fiz do Clássico Rei, o primeiro Clássico Rei, onde o Ceará foi um bando em campo, e o Fortaleza fez o básico. Assim, não foi um grande time, não pressionou, não amassou, assim. Se tivesse feito isso pelo o Ceará bagunçado que estava em campo, se o Fortaleza fosse um pouco melhor, teria goleado e teria resolvido o problema naquele jogo. Assim. O segundo gol saiu de um gol de pênalti, um pênalti bobo ali do João Ricardo. Então eu acho que tem jogo, eu acho que o Ceará tem condições de reverter esse placar. Acho que o momento do rival não é bom, ainda mais na iminência de perder a sua peça mais importante, né, que é o Pikachu. Então eu acho que tem jogo, eu acho que tudo depende de como o time vai estar mentalmente trabalhando para isso. Eu acho que vai ter um clima de arquibancada propício para isso. Eu acho que a torcida já está falando muito, assim, ninguém falava do Fluminense hoje no estádio. Ninguém falava sobre o jogo contra o Fluminense no domingo no estádio. Ninguém falava. O assunto era Copa do Brasil, quarta-feira. Então, assim, a torcida entendeu muito que depende dela, a torcida entendeu muito que esse pode ser um ponto de virada para o time, e eu acho que é um pensamento que o elenco compartilha, que o grande ponto de virada é a quarta-feira, mas nesse meio tempo tem o Campeonato Brasileiro, que é onde a gente está com um pouco mais de dificuldade. Então tem essa bronca aí para o Marquinhos Santos resolver.